Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Esse programa tem um oferecimento da Carine Lessa Confecções e agora também Carine Lessa Esporte. No próximo dia 3, a TV Canal 20, com exclusividade, fará ao vivo um debate entre os candidatos à reitoria da Unimontes. Ao vivo, você vai conferir aqui 19 horas. Não perca, os candidatos vão apresentar suas propostas para dirigir uma das melhores universidades do Brasil, que é a Unimontes. Tenho orgulho de falar porque estudei lá e é realmente uma das melhores. Quero mandar um abraço para Gustavo, lá do Lava Jato e micropintura do Guru, cara sensacional ali perto da rodoviária, no bairro Cidade Nova. Gustavo, muito obrigado por assistir o nosso programa, telespectador assíduo. Um abraço para ele. Vamos continuar o nosso bate-papo com Samuel Pimenta, desportista, do Exército, agora está descansando, também trabalha na Unimontes, um dos caras, dos melhores corredores que Montes Claros já teve. Troféu Brasil. Você disputou o Troféu Brasil quando? Em 98. Na época, o Troféu Brasil ele era disputado ali em São Paulo, outras vezes era no Rio de Janeiro, na pista lá do Exército, né? Então, a gente participou, na época eram grandes atletas, o Robson Caetano, esses que hoje alguns estão aí se destacando na mídia como desportistas também, mas hoje administrando o esporte, foram meus colegas na época de atletismo. Samuel, a gente até começou a falar no último bloco, nós disputávamos tudo, né? Na época nossa a gente disputava atletismo, basquete, vôlei, natação, a gente fazia tudo. Hoje nós não estamos vendo isso mais. A gente aqui tinha um troféu em Montes Claros, chamava Troféu Deus Dará. Eu fui um dos campeões do Troféu Deus Dará, recebi a medalha. Exato, premiava aqueles... Tinha vários atletas que você ficava sem saber quem que você vai dar o prêmio para atleta polivalente. Eu lembro que Marquinhos Seco, inclusive... Márcio Guru. Márcio Guru e vários outros, né? Por que hoje não aparece? A gente não vê tanto atleta hoje fazendo atletismo. Por quê? E hoje nós temos 2 faculdades de educação física. Na nossa época não tínhamos nenhuma. Eu creio que essa situação seja uma questão de política brasileira, né? Nós temos que entender que nós estamos vivendo um momento esportivo onde os esportes coletivos eles são mais valorizados. Então os esportes individuais mídia, né? São mais valorizados porque demanda uma propaganda, um marketing. Então os esportes individuais sempre tiveram essas dificuldades. E aqui em Montes Claros, apesar de não termos ainda uma, digamos assim, uma mídia que fizesse alguma coisa, nós tínhamos o Fernando Deus Dará, né, que era um grande apoiador. Creio que hoje ele não tenha esse acesso para continuar apoiando. É professor, creio, na Unimontes, né? Unimontes, é professor. Isso, professor na Unimontes. Laboratório de exercício lá. Isso. E não tem, infelizmente, naquela época a gente pedia para fazer o esporte. Hoje o aluno, às vezes, ele tem o incentivo e não quer participar, você tem que ficar correndo atrás dele. Políticas públicas está faltando? O governo federal fala que tem dinheiro sobrando para aplicar nos esportes e a gente não vê tantos alunos aparecerem. Na realidade, existem iniciativas em todos os ângulos, né, que são isolados. Por exemplo, o Exército, do qual participei durante 30 anos lá, tem o programa Força no Esportes. Então, esse programa Força no Esportes, ele pega jovens e inclui esses jovens da periferia, de escolas estaduais, municipais, inclui esses jovens em atividades que o pode levar a ser um grande atleta nacional. Então, está faltando, talvez, iniciativa da própria sociedade em buscar esses recursos. Eles estão disponíveis. Se as pessoas buscarem, independente dos governos que estão no poder, sempre há recursos. É verdade. Só que tem um problema. E às vezes o governo libera o recurso, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, mas ele não sai se não for através de uma empresa para poder ela descarregar no imposto de renda. Esse não é o maior empecilho? As empresas não confiarem em quem está fazendo o projeto? Eu creio que há esse empecilho, mas isso não é o maior empecilho, mas é falta de boa vontade mesmo dos administradores em entrar em uma área que não é o seu métier, né? Então, essa dificuldade, às vezes os professores, os educadores físicos, eles se buscassem junto às empresas esse apoio das empresas, porque muita empresa não tem nem noção de que ela pode usar esse dinheiro do governo. Ela ganharia marketing, ela faria com que jovens que estão hoje na marginalidade saíssem da marginalidade, utilizaria o dinheiro do governo. Todos os anos há um superávit nessa questão, o governo acaba liberando dinheiro e ninguém usa, então ele tem superávit desse dinheiro, ele volta sem ser gastado. É verdade. Vamos dar mais uma pausa no nosso bate-papo.
Falar que o Atlético Mineiro foi a Salvador e empatou com o Bahia. O Bahia correndo um risco tremendo de cair. O Atlético mandou no jogo, mas cedeu o empate e agora está terrível. Perdeu 3 jogadores. Confira aí o empate do Atlético com o Bahia. Olha, o Atlético está com um time no departamento médico e outro no campo, e agora com dificuldade, porque o Guilherme saiu com contusão, o zagueiro, terceiro cartão amarelo, não joga, de Carlos, o Luan também, terceiro, não joga, o Tardelli foi expulso. Como é que o técnico vai colocar esse time em campo? Como é que vai ter jogador para colocar o time em campo? Eu creio que o Atlético tem plantel para colocar. Mas tá todo machucado, tem 14 O pessoal vai ter que fazer reserva. alguma coisa, vai ter que talvez ressuscitar Reinaldo, né? Vamos buscar Reinaldo e colocar ele em campo. Você é gozador, viu, Samuel? Ele vai ter que recorrer à categoria de base mesmo, juniores, porque a zaga toda está no departamento médico. O que estava agora está jogando bem. Cair vai ser difícil. Mas o futebol em Minas tem alta, independente de Com certeza. Nós temos aí esse ano a certeza que pelo menos 2 times mineiros estarão na final. E isso vai fazer com que o esporte nacional passe a reconhecer Minas Gerais como estado forte. O Cruzeiro campeão do brasileiro, o Atlético vice, aí na Copa do Brasil inverter, Atlético campeão, o Cruzeiro vice. Tomara que seja Cruzeiro, né? Igual teve em 2003, a tríplice coroa ali, para a gente poder comemorar e o pessoal não ter nenhuma dúvida que nós mandamos em Minas Gerais. Agora a mídia tinha que dar mais destaque, né? O Cruzeiro está aí arrebentando muito tempo, você vê muito pouco o Cruzeiro sendo exposto na mídia, o Atlético também. Continua insistindo em colocar jogo do Flamengo, do Corinthians e deixa Cruzeiro e Atlético de lado. É terrível. Com certeza, mas são questões políticas nacional voltada para os grandes clubes, né? Samuel, vamos voltar a falar novamente aqui das competições. Qual foi a melhor competição que você disputou? Aquela que te deu mais alegria, que você fala assim, essa é inesquecível? Eu participei em 98, no Rio de Janeiro, de uma competição que o Exército estava organizando. E lá eu tive a oportunidade de participar junto de pessoas que eu admirava, né? Então, Robson Caetano, Pedro de Oliveira, pessoas que na época eram os meus ídolos e eu estava ao lado deles. Então, quando eu participei dessa competição, eu era um dos jovens que olhava para aquelas pessoas como se elas fossem um ídolo nacional. E só de estar junto com elas na pista, aquilo me dignificava. Independentemente do resultado, nesse ano eu não tive um resultado tão expressivo, mas só de estar participando junto com eles, foi para mim o meu melhor momento esportivo. Você teve muito problema de contusão na sua carreira? Como todo atleta, né? A gente que mexe com corrida, a gente acaba tendo muitos problemas de joelho, problemas de panturrilha, problemas de coluna, né? Por causa do excesso de peso que é dado, né? Então, o corpo humano, ele não foi feito para fazer o esforço que a gente faz. Quando a gente passa do momento de estresse, e aí a gente vem sofrer essas contusões fazem com que a gente desanime. Alguns desistem, outros insistem, se recuperam e se tornam atletas brilhantes, como nós vemos aí no esporte nacional e mundial. Você parou por causa da contusão ou porque a idade já não dava mais? Eu parei no momento certo. Parei no momento em que eu era campeão, fui campeão brasileiro do Exército, aí eu peguei e resolvi que eu tinha que parar. Muita gente estava treinando para ganhar de mim. Quando eu parei, aí o objetivo foi ganhar de si mesmo. Vamos parar logo antes que alguém ganhe de mim, tira... Essa é muito inteligente. Nós estamos batendo papo com o Samuel Pimenta, desportista de Montes Claros. Nós vamos para mais um intervalo comercial. No próximo bloco tem mais papo com ele. Já já a gente volta.